Bom, esta é a terceira parte da segunda aula. Na primeira parte eu falei um pouco sobre por que ler os clássicos, né, da literatura e da filosofia, e eu também mencionei um conto do Jorge Luiz Borges em que ele apresenta ficcionalmente, né, duas linguagens que seriam faladas no planeta Tlon. E então, o objetivo daquilo foi apresentar perspectivas diferentes. Eu já sugeri ali também que a gente tem a gente pode encontrar perspectivas diferentes em períodos históricos diferentes, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, havia muitas das concepções que eles tinham, dos conceitos que eles usavam, eram bastante diferentes dos que nós usamos hoje. Embora em outros aspectos eles sejam muito parecidos, né? Nós tenhamos herdado muitas coisas deles, mas enfim, tem diferenças e semelhanças. A mesma coisa com o período medieval, a mesma coisa com perspectivas assim de culturas de outras traduções, como as tradições orientais ou africanas, ou é, a, as culturas ameríndias. Então, no segundo vídeo eu apresentei alguns aspectos, né, da cultura, da visão de mundo ameríndia, tal como relatados ou descritos pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. E agora, nessa terceira parte da aula, eu queria falar um pouco de uma filosofia que eu gostaria de ter, mas ainda não tenho. Quer dizer, eu tenho aqui um esboço de uma filosofia sobre essa, baseada, né, na constatação, no fato de que nós vemos hoje as coisas de maneira perspectiva. A gente, para nós é natural achar que descrever o mundo dessa maneira que eu acabei de descrever. Provavelmente vocês não sequer objetaram, né? Não acharam isso estranho, né? A gente, da mesma maneira que a gente concebe assim pessoas diferentes como tendo opiniões diferentes, nesse sentido, perspectivas diferentes sobre os eventos no mundo, enfim, ao redor, a gente tende a achar também que culturas diferentes podem ter é, perspectivas diferentes e pessoas de períodos históricos diferentes podem ter perspectivas diferentes. Então a gente naturalmente tende a descrever assim as culturas humanas de uma maneira perspectivista, né? E é, é importante ver que perceber que isso não foi sempre assim, que isso é uma característica muito moderna, muito contemporânea de pensar. Porque para os gregos antigos, para os romanos antigos, para os medievais, um, não havia essencialmente perspectivas diferentes. Havia pessoas que estavam equivocadas. Né? Para os gregos haviam os bárbaros, para os cristãos medievais havia os pagãos, e então essas pessoas diferentes, que hoje nós concebemos como pertencendo a tradições diferentes, na verdade para eles eram ignorantes apenas, não eram pessoas assim que tinham, eram pessoas que não conheciam a verdade, ou que eram pouco instruídas, né? E que estavam fundamentalmente erradas, equivocadas sobre como as coisas são. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tende a achar que pode haver sistemas alternativos, né, de pensamento, visões de mundo alternativas à nossa de pensamento e que num certo nível assim elas não estão equivocadas, né? Que nós somos simplesmente, não é assim nós somos mais inteligentes, mais instruídos que os outros. Pode haver pessoas de culturas tão ou mais sofisticadas quanto as nossas e que não concordem conosco em alguns aspectos essenciais. Então, isso é um tipo de perspectivismo também, tá? Diferente do perspectivismo ameríndio, tá bom? O perspectivismo ameríndio é um perspectivismo baseado em diferenças corporais. Esse que eu estou falando agora é um perspectivismo de culturas ou esquemas conceituais, né? E a gente tende a achar que a descrever o mundo dessa maneira hoje perspectivista. A gente não acha assim que a nossa tradição cultural seja essencialmente superior a outras. Pode haver outras que são tão sofisticadas quanto a nossa, mas que
que não compartilhe dos mesmos pressupostos, tá? Então, vamos ver o que dá, o que a gente pode concluir disso, desse fato de que nós pensamos hoje dessa maneira. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode sustentar, isso é bastante trivial, que todos os nossos pensamentos e falas são pensados e ditos a partir de perspectivas particulares que são parcialmente incompatíveis entre si. Então, muitas das coisas que eu digo e penso são incompatíveis com coisas que são ditas e pensadas por outras pessoas, talvez por vocês. Talvez nós tenhamos opiniões incompatíveis sobre determinados assuntos. As minhas opiniões talvez sejam incompatíveis com as opiniões, com algumas das opiniões de alguns de vocês sobre alguns assuntos. E eu acho que isso é um fato, né, inegável. Então, esse é o primeiro ponto de partida assim, dessa filosofia, dessa reflexão. Em segundo lugar, eu acho que a gente pode também afirmar que ninguém tem apenas uma perspectiva, mas várias. Quer dizer, a gente não tem apenas a gente não tem apenas uma maneira única e coerente e sistemática de pensar sobre tudo. Nós temos diversos assim conjuntos de pensamentos interligados que a gente usa e aplica em determinados domínios. Então a gente tem pensamentos sobre ética, sobre justiça, sobre política, sobre economia, sobre relações pessoais. A gente tem pensamentos sobre na matemática, em ciência, né? Então a gente tem sistemas, teorias assim que são conjuntos coesos de enunciados, frases, pensamentos, mas eles não formam um todo unificado. A gente não tem uma teoria única de tudo. E na nossa vida pessoal, isso é muito perceptível, porque quando a gente sai de um contexto e vai para outro, a gente adota regras e pensamentos diferentes. Então, por exemplo, tem alguns pressupostos que a gente pressupostos, afirmações e regras que a gente usa, por exemplo, no domínio pessoal e familiar, que a gente não usa, por exemplo, no domínio profissional ou no comércio. Tem outros que a gente usa no domínio esportivo, né? E que a gente não usa no domínio religioso, por exemplo. Então, quando a gente sai de um contexto, quando a pessoa pode, ao longo do dia, frequentar diversos ambientes. A gente pode, né, de manhã, acorda no ambiente doméstico, familiar, depois sai, vai para o trabalho, vai para o estudo, aí tem um outro conjunto de valores, regras e pensamentos que a gente adota lá. Depois a gente talvez vá para o supermercado, na volta do trabalho, passa no supermercado, e aí tem aquele ambiente comercial, que outras regras valem. Né? E assim, sei lá, no final de semana, no final do dia, talvez alguém vá a alguma igreja, algum culto, alguma coisa assim, alguma cerimônia religiosa, aí tem um outro conjunto ainda que é adotado. Algumas pessoas ainda, de vocês talvez façam agora, ou estejam em vez de fazer o serviço militar, então no serviço militar se adotam ainda outros conjuntos de regras. Algumas pessoas se envolvem com política, então ali tem outro ainda conjunto de regras. Então a gente vai trocando, né, o conjunto de afirmações, regras, pressupostos, crenças, de acordo com o contexto em que a gente está. O mundo em que a gente vive, em outras palavras, é muito fragmentado. Isso não era assim no mundo antigo, né? E não é assim, por exemplo, no mundo, no ambiente social, cultural dos ameríndios, né? Nas sociedades tradicionais não era assim. Isso é uma característica das sociedades modernas e contemporâneas, tá? Mas o que acontece é que, embora a gente tenha assim, sistemas concorrentes de pensamentos, eles balizam uns aos outros, né? Eles impõem limites uns aos outros. Então, as crenças que a gente tem em matemática impõem certas restrições, as crenças da física que impõem certas restrições às crenças da ética, porque ninguém é obrigado a fazer coisas impossíveis, né? Então, se a física nos diz que alguma coisa é impossível, isso impõe limites assim às nossas regras éticas, aos nossos deveres éticos. E assim por diante, né? Também isso vale também no domínio da medicina, enfim, a gente tem balizas
né, limites que umas perspectivas impõem às outras. Então esses são fatos assim, das quais nós podemos partir nessa reflexão sobre perspectivas. Em segundo lugar, eu acho que é inegável também que perspectivas que a gente tem, assim, representações diferentes, que nós imaginamos e representamos o mundo e nós mesmos de maneiras diferentes para propósitos diferentes. E aqui tem uma maneira eu acho que bastante direta e simples e intuitiva de ilustrar isso com as projeções de mapas, né? Então, como é que a gente projeta o globo terrestre num mapa bidimensional? Então a gente tem que fazer uma projeção. A gente não pode botar. Como é que a gente põe aquele globo arredondado num papel bidimensional? Então a gente pode fazer qualquer que seja a representação que a gente use, ela distorce algum aspecto do globo, né? A gente tem que distorcer, porque a gente vai achar, na prática a gente vai achatar o globo. Então vai haver distorções, algumas partes do globo vão ficar mais alongadas, outras menores, outras maiores, assim por diante. Então tem várias maneiras de fazer essa projeção, né? Então, e cada uma delas é melhor que outras para determinados propósitos. Então, aqui a gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? Selecionei aqui algumas projeções do globo terrestre, e vocês vejam que em algumas delas os polos ficam muito alongados, ficam bem maiores do que eles são, né? Então, por exemplo, os países do norte da Europa e da Ásia ficam parecendo bem maiores do que eles de fato são, e os países mais próximos do Equador ficam parecendo menores. Então há distorções aí nas áreas representadas, né? Outros mapas preservam as áreas, mas distorcem as distâncias, e assim por diante, né? Então, e alguns preservam as distâncias, mas distorcem as áreas, e assim por diante. Então, há várias enfim, muitas maneiras de fazer isso, na verdade infinitas maneiras de fazer isso. Cada uma delas é melhor do que a outra para determinados propósitos. Então isso também é um fato sobre representações e sobre imagens, né? Aqui tem outro exemplo. Aqui a gente tem 3 mapas do metrô de Londres, né? Mas isso, se vocês forem... peguei esses 3 porque esse é um metrô muito antigo e os mapas foram mudando. Hoje em dia os mapas são todos muito parecidos dos metrôs mundo afora. Mas vocês vejam aqui que a gente tem 3 representações. Uma primeira de 1908, o mapa do metrô em 1908, ele era mais próximo assim, que um mapa dos mapas geográficos, né? Então vocês vejam ali no mapa do metrô de 1908, as linhas do metrô seguem os contornos parecidos com aqueles que a linha de metrô efetivamente segue. Então as linhas são curvilíneas, né? Ela não tem um padrão assim fixo. E as distâncias entre as estações são proporcionais às distâncias efetivamente percorridas pelo metrô. E além disso, no pano de fundo, no fundo do mapa, tem as ruas por baixo das quais esse metrô passa. No mapa de 1925, as ruas foram eliminadas, claro, porque a pessoa quando está andando de metrô não vê rua nenhuma, né? Ela só tem que saber onde é que ela tem que descer e quantas estações. E por fim, no mapa de 1933, as linhas de metrô são todas representadas com linhas horizontais, verticais ou oblíquas em ângulo de 45 graus. E as distâncias entre as estações agora não são mais proporcionais, são as mesmas sempre. Então, esse último mapa de 1933 é o que foi adotado por todas as estações de metrô mundo afora, até hoje em dia, né? Então a gente não tem, se vocês forem aqui em Porto Alegre, ali no Transurb, vocês vão ver que a representação é desse tipo aqui, são linhas retas. E
mesmo quando a trajetória seguida pelo metrô não é reta, né? Ela faz curvas. E as distâncias entre as estações são representadas com intervalos de distância igual no mapa, embora na realidade as distâncias sejam diferentes entre uma estação e outra. Varia, né, entre uma estação e outra. E então vocês vejam que são mapas que servem a propósitos diferentes. Cada um capta um aspecto da realidade. Claro que esse mapa de 1933 é o mais esquemático e o mais simples. Mas para os propósitos de quem anda de metrô, ele é o mais fácil de usar, né? Então por isso que ele é adotado. Mas então não quer dizer que, vocês entendem, ele é o mais prático, no certo sentido, e mais fácil de usar, mais prático. Mas isso não quer dizer que mas por outro lado, ele distorce mais a realidade do que os outros, né? Então, mas não quer dizer que ele esteja errado. Então, vocês vejam que quando a gente faz uma representação, a gente tem que levar em consideração, a gente sempre leva em consideração o propósito para o qual aquela representação, no caso aqui o mapa, foi feito. Tá? E na verdade, todos os mapas são assim, todas as teorias fazem isso, todas as nossas afirmações do mundo também fazem isso. A gente capta ou fala de um aspecto da realidade em detrimento de outros. A gente deixa outros de fora quando a gente descreve um objeto. E essa descrição é uma opção. Todas as descrições que nós fazemos do mundo optam por fazer isso, né? E elas podem ser mais ou menos úteis para determinados propósitos. Então, num certo sentido, elas são verdadeiras, claro que ou falsas, né? Mas elas também são mais ou menos úteis para determinados propósitos. Então, são duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Em 1938, o filósofo alemão Martin Heidegger escreveu num ensaio importante chamado A Época das Imagens de Mundo. E depois eu vou deixar esse texto na página da disciplina. Ele diz: a imagem do mundo não passou a ser moderna de medieval que era antes. Melhor dizendo, o que caracteriza em geral a essência da época moderna é que o mundo se transforma em imagem. Quer dizer, ele está dizendo assim que a ideia de que nós só podemos, de que todas as nossas afirmações sobre o mundo são imagens de mundo, são representações do mundo, é uma concepção moderna. Antigamente não se pensava assim. Antigamente não havia esse intermediário. Os antigos e medievais não achavam que, quando falavam do mundo, eles não achavam que estavam falando das suas representações, da sua perspectiva, né? Eles, quando falavam do mundo, estavam falando do mundo diretamente. E se uma pessoa diz alguma coisa diferente do que nós dizemos a respeito do mundo, então um de nós tá equivocado, só isso. Né? Aqui, quando a gente tem aqui na imagem anterior, que a gente tinha mapas diferentes do metrô, a gente não diria que um está certo e outro está errado, né? São mapas diferentes que servem a propósitos diferentes. Eles destacam aspectos diferentes do mundo, aqueles mapas todos. E essa concepção os antigos e medievais não tinham. Então na modernidade se inaugura o que o Heidegger chama de a era ou a época das imagens de mundo, né? Que a gente tende a conceber o mundo por meio de representações das imagens. Então é uma certa reflexividade nisso aí, porque a gente entende que a nossa mente, as representações, as imagens mentais que nós fazemos do mundo são parte, né, do conhecimento que nós temos do mundo. E na antiguidade, na modernidade e na Idade Média, esse papel da própria mente no conhecimento era invisível, né? Então, isso levou o psicólogo suíço Carl Jung a escrever em 1928 o seguinte: a consciência moderna já não pode prescindir do conhecimento da psique. É isso que distingue a nossa época das épocas precedentes. Né? Então, não é à toa que justamente no século XX
tenham surgido a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise e agora mais recentemente as ciências cognitivas, a gente tem essa consciência crescente, né, do papel da nossa mente como um elemento a mais a ser levado em consideração na descrição do mundo, né? Toda a descrição do mundo é feita a partir de uma perspectiva que é também psicológica. Então, onde vem a noção de perspectiva? No sentido mais simples, primitivo, assim, o uso da palavra perspectiva está associado a um ponto de vista, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, dois caminhos que estão sendo vistos a partir de uma perspectiva. São fotografias, né? A perspectiva, a máquina fotográfica, no caso aqui, foi colocada num determinado ponto no espaço e, portanto, ela tem uma certa perspectiva. Então, a noção primária, básica, de uso primário mais básico, mais simples da palavra perspectiva diz respeito à perspectiva visual. Perspectiva visual, né? Ou ponto de vista. O local a partir do qual a gente olha ao redor. E o que aconteceu? Aqui a gente tem um ponto de vista. Ó. Aqui a gente tem uma pintura de 1509 de Rafael, né? A pintura dos filósofos ali discutindo. E vocês vejam que aqui a gente tem uma perspectiva, né? A gente tem aqui uma espécie de moldura aqui na parte, na frente aqui do quadro, tem esse arco. Isso aí funciona como uma espécie de moldura. E lá atrás há outros arcos, então tem uma direção aqui para o nosso olhar. Bem no meio dessa nossa perspectiva, né, tem esse foco, como se o nosso olhar fosse dirigido para lá. E estão os filósofos ali discutindo. E vocês vejam que isso é uma técnica de pintura que foi inventada justamente na era moderna, que as pinturas antigas e medievais não usavam perspectivas, né? Então vocês vejam aqui, ó, aqui a gente tem duas representações da última ceia, né? Aquela cena bíblica em que Jesus faz uma última ceia com seus apóstolos. E a gente tem uma representação aqui à direita de Leonardo da Vinci, que é uma representação moderna, em que usa as técnicas de representação perspectiva. Vocês podem ver isso, assim, Jesus está bem no centro, e as linhas ali do teto, né, é como se a sala, o ambiente em que eles estão, tivesse 3 dimensões. Isso é representado pelas... A gente cria essa ilusão, embora a tela seja bidimensional, a gente fica com a ilusão de tridimensionalidade, portanto de perspectiva, em razão das linhas ali no teto, das portas ali, ou janela, não sei, nas laterais. Comparem esse quadro com um quadro feito um século e meio antes, em 1350, por Ugolino de Siena, a mesma passagem bíblica, representar agora sem perspectivas. Então, no quadro aqui da esquerda, né? Então, quase não há, quer dizer, tem um mínimo de perspectiva, mas as figuras estão tudo distorcidas e enfim, elas são quase que bidimensionais, estão coladas, né, sobre o plano da tela. As imagens da Grécia Antiga, dos egípcios e as imagens medievais também eram assim, elas quase não adotavam perspectivas, representavam perspectivas, né? Então eram imagens bidimensionais. Aqui a gente tem em cima, à esquerda, uma imagem grega, abaixo imagens egípcias, e à direita uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem do período medieval de Nossa Senhora e Jesus, todas elas imagens quase bidimensionais. Comparem isso com as pinturas modernas, né, em que o senso assim, de profundidade, perspectiva está muito visível, né? E isso foi desenvolvido no período moderno, no mesmo período em que a ideia de perspectiva conceitualmente foi desenvolvida, certo? E então a gente pode falar em perspectiva no sentido visual, que é o sentido primário, mas a gente pode falar em perspectivas em sentidos metafóricos
também, que foi o que começou a acontecer no período moderno. Então a gente tem perspectivas visuais, que eu acabei de mostrar para vocês, mas a gente pode falar em perspectivas em sentido conceitual, ou em sentido imaginário, como eu vinha falando nos vídeos anteriores. A gente pode falar em perspectivas culturais, perspectivas históricas, perspectivas linguísticas, morais, psicológicas e assim por diante, religiosas. As perspectivas visuais e as perspectivas imaginadas, metaforicamente falando, elas têm características diferentes, né? Perspectivas visuais, elas são comparáveis, intercambiáveis e complementares, quer dizer, elas formam um sistema. Eu posso pegar um determinado objeto, posso pegar uma caneta e olhar ela de perspectivas diferentes, né? Eu posso olhar ela de cima, de baixo, de lado, assim por diante. Qualquer objeto pode ser visto, fotografado, enfim, representado de perspectivas diferentes. E essas perspectivas visuais, então, formam uma espécie de sistema, né? Se eu conseguir captar todas as perspectivas visuais de um objeto, eu tenho posso ter uma imagem, uma descrição mais completa desse objeto. As perspectivas em sentido metafórico, a gente não tem como fazer isso, né? Porque eu não tenho como me deslocar, eu não tenho como me deslocar e ver a coisa de todos os pontos de vista. Mas eu não tenho como me deslocar, por exemplo, historicamente. Eu não tenho como sair da minha época e ir para outra época. Eu não tenho como ir para o passado, para o futuro. Então, eu só tenho acesso direto à minha própria perspectiva histórica, ao momento atual, né? Mas eu posso, pela imaginação, pensar o que um grego antigo diria, o que um asiático diria, o que um muçulmano diria, o que um índio diria, assim por diante. A gente pode ir imaginando, né? Pela imaginação, a gente pode refletir sobre como uma pessoa pensa, o que ela diria, como ela agiria em determinada circunstância. Essas perspectivas, agora que a gente fala perspectivas culturais, históricas, psicológicas, elas são parcialmente comparáveis e elas são intercambiáveis apenas na imaginação. Eu não tem como efetivamente ir para um outro período histórico, eu só posso imaginar como seria isso. Eu não tenho como me tornar um muçulmano, um budista, uma coisa. Eu posso imaginar. E digamos que eu me converta agora a uma dessas outras religiões, aí eu vou deixar de ver as coisas da minha perspectiva atual, né? Então, daquela outra perspectiva, eu também posso só imaginar como que eu diria. Então, vocês entendem? Então, elas são intercambiáveis apenas na imaginação, não tem como livremente ir passar de uma para outra. E, em terceiro lugar, elas não formam um sistema, né? Porque elas são parcialmente incompatíveis. Então, elas não dizem coisas que são complementares sempre, como as perspectivas visuais são sempre complementares. As perspectivas essas metafóricas não são sempre complementares, às vezes são incompatíveis. E a gente pode ter também assim o que a gente pode chamar de perspectivas talvez filosóficas, né? A gente pode ter modelos gerais por exemplo, do universo, das nossas relações. Então, o que é mais essencialmente o universo? Modelos metafísicos do universo, né, digamos assim. Então, essas podem formar perspectivas filosóficas. Então, a gente pode ter, por exemplo, um modelo geométrico do universo que foi desenvolvido na modernidade por filósofos como Galileu, Descartes, pensadores, né? Modernos, eles supunham que a gente podia ter uma espécie de conhecimento absoluto da natureza a partir de axiomas e deduções, e a natureza então seria concebida como uma espécie de máquina. E aí, se eu conheço os axiomas da natureza, as leis da natureza, eu posso deduzir todos os fenômenos da natureza, né, por regras matemáticas. Se vocês forem ler os textos do Antigo Testamento, na Bíblia, vocês vão ver que a natureza é concebida de uma maneira bem diferente lá, né? Então, para os hebreus, os conhecimentos são essencialmente baseados em relações pessoais e a natureza, não leis da natureza impessoais, né? Mas em relações pessoais. E a natureza é concebida como individual e pessoal também, como uma expressão da vontade pessoal de Deus. Então isso é uma concepção completamente diferente do mundo, do cosmos, da natureza, né? A gente pode também modelar a natureza a partir de harmonias
impessoais. A gente pode pensar que os conhecimentos são ilusões parciais e a natureza forma um todo harmônico que se revela parcialmente, né, para os nossos conhecimentos apenas. Então, existe uma harmonia intrínseca em tudo que existe, mas a nossa percepção é inadequada para apreender isso, a gente tem uma apreensão parcial apenas disso. Então, isso não é um modelo mecânico, também não é um modelo pessoal, um outro tipo. Tá? Então, em algumas filosofias asiáticas se encontram isso, então na filosofia taoísta, por exemplo. E a gente pode pensar também nesse modelo multinaturalista dos ameríndios, que a gente viu agora na parte 2 dessa aula. Né? Esse é ainda um terceiro modelo assim, do que é o universo, a natureza. E esses modelos eles são apenas parcialmente compatíveis uns com os outros, há incompatibilidades entre eles. Né? E então tem um certo sentido em que tu não tem como mostrar a partir de um que o outro está errado. Porque qualquer argumento para mostrar que o outro está errado parte dos pressupostos do teu modelo, né, que já pressupõe que o outro está equivocado. Então qualquer argumentação para mostrar que um outro modelo, essa natureza, está essencialmente equivocado é uma argumentação circular, ela pressupõe já esse equívoco. Né? Tu sempre argumenta a partir de onde tu estás, em outras palavras. Bom, então isso com relação à perspectiva filosófica. A gente pode também pensar em perspectivas assim artísticas. A gente tem, por exemplo, concepções muito diferentes da arte que foram apresentadas no período moderno por iluministas e por românticos. Então, para os iluministas, a arte é basicamente, a obra de arte basicamente independe do artista. Então, os iluministas tendiam a dizer assim, bom, quando a gente estava avaliando uma obra de arte, a intenção do artista não importa, o que importa é o produto final, se ele é bonito, feio, que valor ele tem. A gente não avalia o valor de uma obra de arte, os iluministas diziam, tendo em vista quais foram as intenções do artista ao elaborar aquilo. Os românticos pensavam o contrário, eles pensavam assim que toda a arte é uma expressão do estado subjetivo do artista. Então, a gente não tem como desligar a obra de arte do espírito, das intenções, portanto, do artista que as criou, né? E não tem como fazer uma avaliação independente, não tem uma obra de arte que seja assim totalmente anônima. Né? E a gente também tem a noção de perspectiva sendo introduzida na modernidade, na ciência, na física em particular. Né? Então a gente tem perspectivas espaciais, o movimento. A gente tem três revoluções importantes na ciência moderna, pelo menos três. A primeira delas com Copérnico, né, na astronomia. Então Copérnico foi quem primeiro apresentou modernamente o modelo heliocêntrico do universo, no caso, para ele, né, em que o Sol estaria no centro do universo, os planetas girariam ao redor do Sol. Mas para que esse modelo fizesse sentido, ele precisou introduzir uma noção relativa de movimento. O movimento é relativo ao ponto de vista do observador. Então, né, isso explica por que quando, a partir do ponto de vista da Terra, de quem está na Terra, nós aqui parece que a Terra não está se movendo, parece que é o Sol que se move ao redor da Terra, que de manhã o Sol está no leste, ao meio-dia está a pino e de tardezinha está no oeste. Então parece que o Sol está se movendo e nós estamos parados. E então o Galileu, o Copérnico escreveu sobre isso, dizendo não, é porque né, a gente tem que levar em consideração a perspectiva do observador. Então aqui a gente tem a introdução de uma concepção relativa, né, do movimento, que é a concepção que a gente usa até hoje. O mesmo foi usado essa mesma concepção foi usada por Newton, e depois com Einstein a gente tem a introdução de uma
a relatividade ainda mais profunda, né, que é a relatividade do espaço-tempo. O Einstein diz mesmo a quantidade de tempo que passou, que decorre entre um evento e outro, ou mesmo a distância que tem que ser percorrida entre um local e outro, varia conforme a perspectiva do observador. Se o observador tem um movimento ou está parado, as distâncias e o tempo mudam. Né? Então, a gente tem diversas perspectivas espaço-temporais sendo introduzidas na ciência moderna também. Então, você veja que tem vários aspectos assim em que o pensamento contemporâneo se tornou, introduziu a noção de perspectiva. Né? Aqui a gente tem uma comparação, aqui tem uma comparação de mapas que foram feitos, mapas antigos. Aqui a gente tem na imagem da esquerda um mapa do século XV, mas esse mapa do século XV foi baseado nos escritos de Ptolomeu, que escreveu no século II. Então, é um mapa baseado nas concepções antigas da geografia. E vocês vejam que esse mapa é um mapa do mundo, ele é um mapa completo. Não há nada ali, não há espaços vazios, não há nenhuma região ali que seja, digamos assim, desconhecida. Tudo é conhecido ali, né? E então essa é uma ideia típica, né, da maneira de pensar dos antigos. Eles tinham uma espécie de sistema que englobava que unificava toda a realidade. Né? Na modernidade, não. A partir da modernidade, então aqui a gente tem no mapa da direita um mapa de Diego Ribeiro, um português, que foi feito em 1529. E esse mapa, ele reconhece a sua ignorância, né? Ele diz assim, olha, tem algumas coisas que eu sei, outras que eu não sei, e que isso vai mudar com o tempo. Então ele reconhece assim a historicidade, né, do seu momento. Ele diz, tem a minha perspectiva histórica é essa, talvez no futuro os mapas mudem. Então, vocês notem que a costa oeste das Américas, ela não foi preenchida. Ela está em branco ali, né? Então esse aqui é um mapa incompleto, diferente do mapa antigo. Então, se vocês vejam de novo aqui, a gente tem um mapa que, na própria representação, introduz a noção de perspectiva histórica, né? Então, esse é um fenômeno assim que se repete em toda parte, tá? A gente tem versões disso também para a linguagem, para a política, para a moralidade. Depois, mais adiante, nós vamos voltar a esses assuntos. E a gente tem isso na descrição das características físicas e psicológicas dos seres humanos. Né? A gente tem perspectivas assim corporais distintas, perspectivas cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo funcionam de maneiras diferentes e prestam atenção, tem uma atenção qualitativamente diferente aos objetos ao nosso redor. Então isso nos dá perspectivas diferentes dependendo de se a gente está usando mais o hemisfério direito ou mais o hemisfério esquerdo. E a gente tem também as perspectivas, digamos assim, inconscientes, né? Coisas que a gente faz inconscientemente, que podem variar também. E, por fim, nós temos o reconhecimento modernamente de perspectivas espirituais. A gente tem gente aqui, como o Woody Allen, que essencialmente diz que a vida é absurda, né? Que não há nenhum propósito na vida, que, enfim, muitos assim filósofos ateus ou materialistas pensam assim, né? Que no fundo, enfim, no fundo não há um propósito último assim para o universo, para a vida da gente, e que a gente pode levar vidas significativas, mas esse ser significativo da vida não resulta de nada assim que esteja além daquilo que a gente faça, né? A gente pode ter uma percepção. Então, vocês veem os filmes do Woody Allen, quase todos falam, apresentam a vida dessa maneira. Muitos escritos assim existencialistas também. Se vocês forem ler alguns escritos do Sartre, da Simone de Beauvoir, do Camus, vocês vão encontrar isso. A gente pode ter uma perspectiva de tipo nietzschiana. O Nietzsche diz que
a gente pode, a vida em si talvez não tenha sentido, mas a gente pode dar sentido à vida, né? Tornar ela valiosa agindo. Nós podemos colocar valor na vida, digamos assim, né? Nós seríamos como deuses de nós mesmos, assim. Então, a gente exerceria aquele papel que no passado foi desempenhado pela dimensão sagrada do mundo, no mundo contemporâneo pode ser desempenhado por nós mesmos. Então, nós preencheríamos esse papel. E, por fim, as perspectivas que são adotadas ainda hoje, né, pela maioria das pessoas, assim, numericamente, essa é a realidade. A maioria das pessoas mundialmente continua religiosa. E isso significa que o sentido da vida não é... que o sentido da vida é revelado, descoberto, né? Ele não é... ele se apresenta para nós em determinados momentos, né, da vida, e quando a gente consegue perceber o mundo, a vida, nós mesmos, desde uma perspectiva espiritual. E aí, religiões diferentes fazem isso de maneiras diferentes, né? Apresentam modelos diferentes de significatividade da vida, modelos diferentes de vida mesmo, guias diferentes para a vida que a gente pode levar ou deve levar. E alguns deles buscam mais assim, uma harmonização com os aspectos espirituais do mundo. Outras religiões são mais de tipo salvacionistas, né? Então elas dizem que não há uma harmonia subjacente ao mundo, na verdade é uma desarmonia e a gente precisa superar essa desarmonia por uma espécie de salvação. Bom, mais adiante nós vamos voltar a esse assunto. Então, né, eu acho que isso é suficiente que eu falei agora para confirmar aqueles dois enunciados que eu apresentei no início dessa parte da aula, que todos os nossos pensamentos e falas são pensados e ditos a partir de perspectivas particulares, que são parcialmente incompatíveis entre si, e, em segundo lugar, que ninguém tem apenas uma perspectiva, mas várias que balizam umas às outras. Então, essa segunda parte, né, essa segunda afirmação, eu acho que, bom, eu acho que ela implica algo que foi reconhecido da seguinte maneira pelo poeta Walt Whitman. Ele escreveu: eu me contradigo? Muito bem, então, eu me contradigo. Sou grande, contenho multidões. Quer dizer, o reconhecimento, né, de que a gente não é um todo monolítico, mas que a gente tem assim, cisões internas e perspectivas que às vezes conflitam umas com as outras internamente. Nietzsche também comenta, tem uma passagem bonita do Nietzsche que ele faz um comentário que ressalta esse aspecto da nossa mente, né? Ele diz assim: eu vos digo, é ainda preciso ter um caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Eu vos digo, tendes ainda caos dentro de vós. Todos nós temos um caos dentro de nós. Então a gente tem um conjunto incoerente e confuso assim, de pensamentos, né? Por mais racional que a gente seja. Bom, de um ponto de vista lógico, infinitas perspectivas são possíveis, assim como da mesma maneira que a gente pode pensar lá naqueles mapas, aquelas projeções do globo terrestre num plano bidimensional, tem infinitas maneiras de fazer aquilo, literalmente infinitas, né? Eu posso pegar pequenos aspectos assim e ir variando ao redor daquilo, e de maneira assim em graus infinitos de sofisticação, enfim. Então a mesma coisa vale para outras perspectivas, né? A gente tem assim, não há limites assim do ponto de vista lógico para o número de possibilidades conceituais que nós podemos utilizar para representar o mundo, para conceber o mundo, para pensar. Mas, do ponto de vista empírico, do ponto de vista lógico, tem essa ilimitação. Mas, do ponto de vista empírico, há muitos limites, né? Porque cada uma das perspectivas que nós já temos impõe limites às outras. Então, por exemplo, nós temos limitações corporais, né? Então, a gente não consegue ver tudo, sentir tudo, pensar tudo. A gente tem alguns valores, tem algumas
valores que nós não temos como ter, tem alguns cheiros, tem alguns gostos, tem algumas visões que são abomináveis e outras para nós e outras que são atraentes. E isso em razão apenas da maneira como o nosso corpo funciona. Então isso impõe limites a outras possibilidades. E assim por diante, da mesma maneira os pensamentos que nós temos impõem certos limites às nossas ações, o tipo de ação que a gente pode ter no mundo, o fato de a gente viver em sociedade impõe também limites. Então a gente tem uma série de balizas, assim. Então, embora do ponto de vista lógico as possibilidades sejam infinitas, do ponto de vista empírico elas são bastante limitadas. Né? Então a gente tem regras, eu acho, de aceitabilidade de perspectivas pela imposição de limites que são oferecidos por outras perspectivas. Okay? Então, isso nos dá assim, algumas regras, né, para conflitos de perspectivas. E sobre isso eu gostaria de falar na próxima parte da aula. E também eu comento daí na próxima aula o que seria uma filosofia, eu acho, brasileira, porque me parece que, como nós temos essa herança ameríndia, né, esse aspecto assim, perspectivista está muito presente na cultura brasileira, mais do que, por exemplo, na tradição europeia ou asiática, ou nas tradições das religiões judaico, islâmica, cristã. Tem um aspecto assim que foi incorporado na cultura brasileira que é bastante fortemente assim perspectivista. Então, as manifestações culturais brasileiras são fusões, e elas jogam muito isso com as trocas de perspectivas. Mas, enfim, a gente pode retomar isso mais adiante.